já utilizou ou utiliza a equação 220 menos a idade para identificar a frequência cardíaca máxima estimada? E se eu lhe disser que esta equação não nasceu de nenhuma pesquisa científica? Eu sou o professor Daniel Garlip, sou doutor em Ciências do Movimento Humano e quero, na aula de hoje, conversar um pouquinho contigo justamente sobre a surpreendente história da equação. Frequência cardíaca máxima seria igual a 220 menos a idade. O que eu carinhosamente digo que é uma equação que nunca existiu. Mas da onde eu estou tirando essa ideia? Eu estou tirando essa ideia deste artigo, um artigo publicado em 2002 e que tem justamente como título a surpreendente história da equação de frequência cardíaca máxima 220 menos a idade. Nesse artigo é feita uma análise crítica sobre a origem, sobre os mitos, inclusive sobre as limitações desta equação, que é considerada a equação mais utilizada na fisiologia do exercício. Ou seja, ela é tão utilizada que essa equação ela está presente em livros textos de referência. Ela está citada em certificações do American College. Ela aparece em aplicativos de treinamento, em equipamentos de academia. Ou seja, na verdade, essa equação ela é tratada como uma verdade absoluta, mas parece que as pessoas não foram atrás efetivamente da sua origem. E tanto que a origem dessa equação ela é bastante surpreendente. Não tem nenhuma pesquisa original sobre isso. O que aconteceu foi que lá na década de 70, o professor Fox ele estava analisando algumas figuras que juntavam 11 referências distintas. E em cima disso ele analisava 35 pontos diferentes. Essa pesquisa, ela está aqui publicada, inclusive dito pelos próprios autores de que nenhuma linha isolada representa adequadamente os dados. Ou seja, os próprios autores nesse artigo aqui, eles já diziam que havia uma limitação dessa observação visual. E depois disso, quando esses dados de referência foram submetidos a uma regressão, ou seja, uma técnica estatística determinada ou efetiva para gerar equações, o que foi identificado foi essa equação aqui, de que frequência cardíaca máxima seria 215,4 menos 0,947 multiplicado pela idade. Mas esta equação aqui gera um erro padrão de 21 batimentos. Nesse sentido, o que eles fizeram na época, o que se fez na época? Uma simplificação. Se pegou 220 menos a idade para tentar fazer uma aproximação bastante conveniente, porém nunca foi validada, dessa equação. Pensando nisso, as pessoas muitas vezes dizem que esse é o cálculo de Carbonen, ou a equação de Carbonen. Aqui está o professor Marty Carbonen, que quando foi perguntado sobre isso, ele disse que nunca publicou nenhuma pesquisa sobre essa equação. Inclusive, nos anos 2000, quando ele foi contatado, ele afirmou desconhecer a origem dessa equação. E sugeriu, inclusive, que os interessados procurassem o professor Aston. E quando as pessoas foram até o professor Aston, que aqui está, o que o professor Aston fez? Ele negou ter feito a origem, a derivação, ter formulado esta fórmula. Mas disse também que parecia próxima dos achados de pesquisa e que ela seria bastante conveniente para a utilização de um uso mais prático. Mas nunca houve uma afirmação científica formal sobre a formação deste cálculo. E quando a gente começa a olhar essa equação, ela tem alguns problemas, e o maior problema dela é justamente o erro de predição. Por que o erro de predição? Porque ela vai gerar um erro de estimativa de frequência cardíaca máxima que vai variar de 7 a 11 batimentos por minuto. Nesse sentido, quando a gente analisa um erro deste tamanho,
a possibilidade de estimar o VO2 máximo vai apresentar uma variação em torno de 8,3%. E a única coisa que a gente pode pensar é de que, para que haja uma estimativa de um VO2 máximo adequado, seria necessário ou tolerável que esta equação de frequência cardíaca máxima pudesse minimamente ter uma variação em torno de 3 batimentos por minuto. Mas é claro que a gente não precisa se desesperar, porque existem algumas alternativas válidas. A primeira delas é o cálculo elaborado pelo INBAR, que aqui está, frequência cardíaca máxima, 205,8 menos 0,685 multiplicado pela idade. E mesmo assim, este é um cálculo que apresenta um erro de predição de 6,4 batimentos, o que, do ponto de vista clínico, é um erro bastante importante. Mas também existe a equação de Tanaka. A equação de Tanaka, ela é frequência cardíaca máxima, 208 menos 0,7 multiplicado pela idade. Esta equação, sim, é uma equação que veio derivada de uma meta-análise com uma grande amostra. E esta equação, ela é bastante clinicamente recomendada para utilização em adultos saudáveis, sedentários, inclusive para adultos saudáveis moderadamente ativos. Claro que existem diversas outras equações por aí, e aqui eu deixo para vocês alguns exemplos. Então, depois disso, o Astran publicou uma equação sobre isso. Tem a equação de Bruce, tem a de Cooper, tem a do Walley, né, tanto para o sexo feminino como para o sexo masculino. Mas uma coisa importante precisa ser levada em consideração, de que as equações precisam ser específicas. Observem que essas equações aqui, elas têm uma população-alvo. População-alvo do ponto de vista de que Aston e Bruce fizeram aqui equações para homens saudáveis. Cooper fez uma equação para militares ativos. O Walley, ele fez equações para mulheres e homens ativos. E, inclusive, essa especificidade leva em consideração o modo com a qual as equações foram elaboradas. A equação de Aston é para um cicloergômetro, ou seja, para bicicleta, enquanto que as demais equações são para esteiras. Então, é fundamental que você que está aí, que vai efetivamente tentar identificar um ponto de frequência cardíaca máxima estimada, leve em consideração a população, o modo com a qual ela foi elaborada, para poder utilizar, então, frente às suas pesquisas científicas. Por quê? Porque isto vai gerar um impacto na prática clínica e também no treinamento. E deste ponto de vista, a gente enxerga 3 pontos principais. Há um impacto referente às zonas de treinamento, o impacto referente à estimativa do VO2 máximo e o impacto referente à reabilitação cardíaca. Ou seja, quando a gente pensa nas zonas de treinamento, nós precisamos identificar que esse percentual da frequência cardíaca máxima, ela tem que ser bem acurada, para que a gente possa gerar um treinamento bem determinado para esse indivíduo qual a gente está atuando. Porque erros de 7 a 11 batimentos, eles podem gerar um deslocamento da zona metabólica com a qual a gente está querendo gerar treinamento. E isto geraria um comprometimento do objetivo principal deste treino. A segunda observação é referente à estimativa do VO2 máximo. Ou seja, nós vamos ter dificuldades em predizer o VO2 máximo, porque erros acima de 6 batimentos por minuto vão gerar erros importantes na determinação do VO2 máximo. E quando a gente olha para populações especiais, quando cardiopatas, hipertensos, idosos, esta imprecisão pode, inclusive, representar algum tipo de risco para esse cuidado com esta segurança com o paciente com o qual nós estamos supervisionando. Desta forma, a partir dessa análise, fica aqui aquela famosa dica, né? A fórmula mais famosa da fisiologia do exercício é também uma das menos fundamentadas cientificamente.
Conhecer a sua história é o primeiro passo para usá-la com responsabilidade. Então, eu fico por aqui com mais esta aula, que levou em consideração, então, exatamente isso, a surpreendente história da equação 220 menos a idade. Ok? Então, fico por aqui com mais esta aula. Vou deixar aqui embaixo o link para que você possa me seguir. Inclusive, vou deixar aqui em cima mais algumas aulas para que você possa ficar aqui no canal e acompanhar. Ok? Forte abraço, até breve.